A máscara dourada, a mais reconhecida, rosto em toda a história antiga. Por um século, desde que Howard Carter olhou pela primeira vez naquela câmara selada e proferiu com essas duas palavras, o mundo acreditou. Tutankhamun, o menino trágico, entendeu. Rei, o faraó esquecido, o ícone acidental. Não foi. Os debates sobre quem ele realmente era, de onde veio sua linhagem sanguínea e por que sua família, eles pareciam daquele jeito, nunca tinham nascido, resolvido pela arqueologia. Eles eram arquivados. Então chegou o DNA, o que ele descobriu dentro das múmias da 18ª dinastia, não confirmou a história que todos tinham. Concordamos. Isso o desmantelou. A biologia da família de Tutankhamun apontou em algum lugar que ninguém esperava conectado, pessoas que ninguém tinha conectado e levantou questões que os artefatos sozinhos poderiam. Nunca responderam. O menino rei, o que a história esqueceu, acabou se revelando muito mais importante. Mais estranho e muito mais significativo do que a máscara dourada já sugerida. Tutankhamun não ficou famoso por causa de o que ele realizou. Ele ficou famoso por causa do que sobreviveu, 9 anos depois. O trono morreu aos 19 anos. Seu nome foi apagado. De cada monumento, seus sucessores poderiam alcançar. Por qualquer medida convencional de conquista ferônica, ele era menor. A figura, o que o elevou foi o selado. Câmara, o tesouro intocado e a máscara dourada, o que a máscara escondia, foi consideravelmente mais interessante do que o que foi exibido. Para entender o que o DNA eventualmente revelado, você primeiro precisa entender da família de onde veio. O século XVIII, a dinastia não era uma linhagem real típica. Era algo mais próximo de um fechado sistema genético, uma linhagem sanguínea que vem se dobrando sobre si mesma por gerações, por design deliberado. Os egípcios chamavam isso de manter a linhagem divina. A biologia seria, eventualmente, oferecer uma opção diferente. Descrição. O avô de Tutankhamun era Amun, Hotep III, um dos mais poderosos faraós que o Egito já produziu. A avó era a rainha Tyr, uma mulher de influência extraordinária cuja mumificação, restos mortais sobreviveram intactos e cujo rosto provocou debate entre os egiptólogos por décadas. Os pais de Tia eram Yuya e Thuya Nobri e sua esposa Kujo. A tumba foi descoberta em 195 e a preservação foi notável o suficiente para parem os arqueólogos que o abriram em algo próximo ao choque. O cabelo de Yuya era loiro, quase amarelo. Seus traços eram bem definidos, seu nariz proeminente e reta. Sua esposa Thuya era igualmente bem preservado. Eles não pareciam o que um século de imagens populares sugeriam à antiguidade. Os egípcios deveriam ter essa aparência. Ninguém conseguiria concordar sobre o significado disso. O argumento continuou por décadas e produziu consideravelmente mais calor do que compreensão. Seu neto Akhenaten herdou o trono de Menhotep, prosperar e prosseguir para fazer algo não faraó antes ou depois dele tentou. Ele aboliu o tradicional egípcio, sistema religioso substituiu-o por adoração monoteísta do disco solar. Aten construiu uma capital inteiramente nova. No deserto mudou o próprio nome e arrastou a civilização mais poderosa na terra através de uma revolução religiosa. Isso levaria gerações para ser desfeito. Ele teve pelo menos 6 filhas com seu grande esposa Real Nefertiti. Ele também teve pelo menos um filho com outra mulher. Aquela criança era Tutankhamun. A identidade da mãe de Tutankhamun foi uma das questões mais controversas na egiptologia durante a maior parte do século XX. Os candidatos foram debatidos, encerrado, rejeitado, reafirmado e argumentado. Mais uma vez, as múmias tinham sido encontradas. Os registros históricos estavam incompletos. Sem biologia, a questão não tinha resposta. Resposta clara. O que não estava em discussão era a realidade física de Tutankhamun, ele mesmo. Quando sua múmia foi examinada, contou uma história sobre a máscara dourada, cuidadosamente projetado para ocultar. Ele tinha um pé torto congênito na perna esquerda. Mais de 130 bengalas foram encontradas entre os objetos em seu túmulo. Um número tão grande sempre foi tratado como cerimonial, até que as evidências médicas comprovassem isso. Explicação difícil de sustentar. Os ossos apresentavam evidências de múltiplas lesões, doenças. Seu corpo carregava o físico, assinaturas de uma constituição que já estava comprometido antes de envelhecer, suficiente para governar qualquer coisa. A endogamia. O padrão dentro da 18ª dinastia não era incidental, era política. Faraós casaram-se com suas irmãs. Eles se casaram. Suas meias-irmãs. Eles se casaram com suas filhas. Embora em alguns casos a linhagem divina era considerada excessiva, sagrado para ser diluído com ancestralidade externa. A ideologia era coerente. As consequências biológicas não foram. Cada geração que se casou dentro a família imediata restringiu as possibilidades genéticas, variação disponível para o próximo, vulnerabilidades físicas acumuladas. Na época em que Tutankhamun nasceu, a linhagem real vinha arquitetando isso. Própria fragilidade por tempo suficiente para que o dano estava inscrito em seu esqueleto. Ele ascendeu ao trono aos 10 anos. Ele morreu aos 19. Suas 2 filhas ainda estavam vivas. Nasceu.
A dinastia que havia dominado o Egito durante um século e meio terminou, com ele desmaiando não por causa do exército, derrota ou derrubada política, mas de algo mais tranquilo e fundamental. A linhagem simplesmente se esgotou. O que ninguém ainda havia estabelecido era de onde essa linhagem sanguínea veio originalmente. As múmias levantaram a questão. Os artefatos não conseguiam responder a essa pergunta. Isso, algo que a 18ª dinastia precisava. Os embalsamadores haviam preservado sem saber. Isso exigia o DNA. As múmias não precisavam de DNA para se regenerar. Controvérsia. Eles a geraram perfeitamente. Bem por conta própria durante a maior parte do tempo, século. As evidências físicas sempre foram difíceis de ignorar. O cabelo loiro de Yuya, o proeminente e afiado, características da linhagem real, o rosto, reconstruções do próprio Tutankhamun, produzidos a partir de dados de tomografia computadorizada no início. Anos 2000, que mostravam um jovem cujo a aparência provocou o mesmo silêncio desconfortável que o original. Múmias haviam sido produzidas no arqueólogos que os desembrulharam pela primeira vez. O silêncio não era científico, era político e durou muito tempo. O debate sobre o étnico e o geográfico. Origins da classe dominante da 18ª dinastia nunca foi uma discordância acadêmica pacífica. Era alto, era recorrente, e foi conduzida quase inteiramente com base no que as pessoas podiam ver e no que eles queriam ver que não são a mesma coisa. Um dos lados apontou para as evidências visuais, das múmias e da arte. A outra apontou para a geografia do Egito e insistiram nas conclusões que estavam sendo tiradas. Foram moldados por algo além de bolsa de estudos. Ambos os lados estavam parcialmente direita e nenhum dos lados tinha acesso a uma forma de evidência que poderia resolveu a discussão. A biologia não foi verificado. Durante décadas simplesmente foi. Não verificado. Isso mudou gradualmente. A primeira mudança significativa não ocorreu diretamente das múmias reais, mas a partir de um estudo mais amplo do Antigo Egito, restos que reformularam toda a pergunta. O estudo de 2017, publicado em Comunicações da Natureza, conduzidas por pesquisadores do Instituto Max Planck. DNA extraído e analisado de 90 milímetros em um sítio arqueológico ao sul do Cairo com extensão de 1.400 anos de história egípcia. Os resultados foram imediatos e impressionantes. Os egípcios participantes do estudo não compartilharam praticamente nenhuma característica em comum. DNA como africanos subsaarianos modernos. Populações. A distância genética foi substancial e consistente em todo o conjunto de dados completo. Seus parentes mais próximos eram antigos agricultores do Levante, a região que inclui o atual Israel e Jordânia, juntamente com antigas populações da Anatólia e europeus neolíticos. Os egípcios modernos, por outro lado, possuem aproximadamente 8% mais ancestralidade africana subsaariana do que as múmias antigas. Algo mudou na composição genética da população egípcia durante o período medieval. A população antiga e a população moderna não são a mesma. Essa descoberta não surgiu isoladamente. No mesmo ano, um estudo separado mapeou os genomas de indivíduos recuperados de um complexo funerário no norte de Israel, datado do período calolítico à Idade do Cobre, que se situa entre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze. Essa população apresentava uma combinação genética específica de ancestralidade levita, anatólia e iraniana que não estava presente em populações anteriores da mesma região. Ela também apresentava algo inesperado. Marcadores genéticos para pigmentação clara, pele clara e olhos azuis foram encontrados em restos mortais de uma região não tipicamente associada a essas características no imaginário popular. Essa população se dispersou, sua assinatura genética se deslocou. Contribuiu para a ancestralidade de populações em uma vasta região durante um período de intensa movimentação humana pelo Antigo Oriente Próximo. A conexão com o Antigo Egito, quando os dados das múmias foram comparados com o conhecimento prévio sobre a movimentação populacional no período calcolítico, não foi acidental. Foi estrutural. Aplicadas à 18ª dinastia, as implicações eram significativas. Se a população egípcia, em geral do período do Novo Reino, possuía ascendência levita e anatólia como substrato genético primário, então a família real que governava essa população quase certamente compartilhava a mesma base ancestral concentrada e reforçada por gerações de casamentos dentro de um círculo genético fechado. As características que geraram um século de debates não eram anomalias. Eles eram a expressão visível de uma ancestralidade que os dados de DNA mais abrangentes agora haviam situado no Antigo Oriente Próximo. As múmias já vinham sugerindo isso há 100 anos. A arqueologia havia explorado essa possibilidade sem chegar a uma conclusão definitiva. Os dados de DNA antigo mais abrangentes estabeleceram a estrutura,
O que restava era aplicar a genética diretamente à própria família real. Extrair o DNA das múmias de Akhenaton, Tutankhamon e das mulheres sepultadas junto a eles e interpretar o que a biologia de fato registrava. Quando esse trabalho finalmente terminou, as respostas que produziu não foram o que o debate havia preparado para ninguém. Elas foram mais específicas, mais consequentes e, em vários aspectos importantes, consideravelmente mais perturbadoras. O estudo que mudou tudo foi publicado no Journal of the American Medical Association em fevereiro de 2010. O pesquisador principal foi Zahi Hawass, então secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. A equipe passou 2 anos extraindo e analisando o DNA de 11 múmias reais do período do Novo Império, cruzando os dados genéticos com resultados de tomografia computadorizada, análises radiológicas e registros históricos. Foi o exame científico mais abrangente já realizado sobre a família real da 18ª dinastia. Os resultados reescreveram o que a arqueologia vinha debatendo há um século. A primeira e mais significativa descoberta foi a confirmação da ascendência de Tutankhamon. A múmia conhecida como KVF-5, recuperada de uma pequena tumba no Vale dos Reis em 197 a.C. e alvo de debates desde então, foi confirmada como sendo de um Keniten. Os dados genéticos estabeleceram uma relação direta de pai e filho entre KV-55 e Tutankhamon. A discussão sobre se KV-55 era Akhenaten's Menar ou algum outro parente masculino da linhagem real foi resolvida. Era Akhenaten. O pai de Tutankhamon foi encontrado, identificado e confirmado por meio de análises biológicas e não por inscrições. A identidade da mãe de Tutankhamon foi confirmada com igual clareza. Ela era a múmia conhecida como a dama mais jovem recuperada de um túmulo de armazenamento de bens na tumba KV-35. Ela não era Nefertiti. Era filha de Aman-Hototip, terceiro, e da rainha Ta, o que a tornava irmã de Kenatan por parte de pai e mãe. Os pais de Tutankhamun eram irmãos. Não meio-irmãos, nem primos distantes ligados pelas definições vagas de parentesco real que os egiptólogos às vezes aplicavam para suavizar a situação. Eram irmãos por parte de pai e mãe. O coeficiente de consanguinidade resultante desse cálculo estava entre os mais altos já documentados em uma linhagem real histórica. As consequências dessa descoberta se estenderam a todos os outros resultados do estudo. As tomografias computadorizadas revelaram que Tutankhamon apresentava múltiplas condições sobrepostas simultaneamente. Necrose óssea no pé esquerdo compatível com a doença de Collage, uma condição que interrompe o suprimento sanguíneo para os ossos e causa deterioração progressiva. Pé torto congênito, fenda palatina, coluna vertebral curvada. Malária confirmada pela presença de DNA de Plasmodium falcificasporum em seus restos mortais. A cepa mais perigosa foi detectada não apenas uma vez, mas em múltiplas infecções sobrepostas, sugerindo que seu sistema imunológico vinha travando batalhas perdidas por anos antes de sua morte. Qualquer uma dessas condições teria sido debilitante. Juntos eles descreveram um jovem cujo corpo havia sido comprometido desde o nascimento pelas consequências genéticas do que sua dinastia vinha fazendo consigo mesma por gerações. A causa da morte era debatida desde que a equipe de Carter desembrulhou a múmia pela primeira vez em 1925. A teoria do assassinato gerou considerável atenção, baseada principalmente em um fragmento ósseo encontrado solto dentro do crânio de Tutankhamun durante um exame em 1968. A teoria defendia que ele havia sido atacado pelas costas, assassinado por ou Hormuzd, ou por alguma combinação de conspiradores da corte que precisavam eliminá-lo. O estudo de DNA não corroborou essa teoria. O fragmento ósseo provavelmente foi deslocado durante o bombardeio ou pela própria equipe de Carter ao desembrulhar o corpo. As evidências da fratura examinadas com tecnologia de imagem moderna apontavam para uma quebra ocorrida por volta ou depois do momento da morte e não antes. A análise de 2010 concluiu que a causa mais provável da morte foi uma combinação da fratura na perna, possivelmente sofrida em uma queda infecção grave por malária, e uma constituição tão debilitada pelo acúmulo de doenças que o corpo não tinha mais recursos para se recuperar. Nefertiti permaneceu mais enigmática. O estudo de DNA confirmou que ela era a mãe das 6 filhas de Akhenaten documentadas nos registros históricos. No entanto, ela não foi incluída entre as múmias examinadas. Se ela foi enterrada sob uma identidade diferente, se seu túmulo permanece desconhecido, se ela era a múmia conhecida como a dama mais velha recuperada do mesmo local que a dama mais jovem,
Eram questões em aberto que os dados de 2010 não puderam esclarecer. O que os dados esclareceram foi a questão central que a arqueologia nunca havia conseguido responder de forma definitiva. A família de Tuden havia sido identificada, seus pais nomeados, suas doenças catalogadas, sua morte explicada. A máscara dourada sempre apresentara um rosto de serena e eterna perfeição. O DNA revelou algo diferente. Um jovem que estivera doente a vida toda, nascido em meio a uma crise genética cuja dinastia vinha sendo construída há 100 anos e que morreu antes de ter idade suficiente para revertê-la. A 18ª dinastia não entrou em colapso repentinamente. Ela se exauriu. O DNA tornou isso visível de uma forma que o registro histórico sempre sugeriu, mas nunca comprovou completamente. O coeficiente de consanguinidade calculado para Tutankhamun, a partir dos dados genéticos de 2010, não era um valor marginal à beira de uma preocupação estatística. Era severo. Seus pais eram irmãos consanguíneos. Esse simples fato teve consequências que se propagaram por todas as outras descobertas do estudo. Quando dois indivíduos intimamente relacionados têm um filho, a probabilidade de a criança herdar duas cópias idênticas de um determinado gene, incluindo variantes danificadas ou recessivas, aumenta drasticamente. Quanto mais próximos os pais, maior a probabilidade. Irmão e irmã produziram um coeficiente que colocou Tutankhamun entre os indivíduos geneticamente mais comprometidos já documentados em uma linhagem real histórica. Seu corpo era o registro biológico de tudo o que sua dinastia havia investido na pureza da linhagem. O túmulo refletia isso de maneiras que sempre foram visíveis, mas nunca devidamente compreendidas. 130 bengalas. O número havia sido anotado, catalogado e em grande parte explicado como sendo de caráter cerimonial. Os faraós carregavam cajados e mangais como símbolos de autoridade real. Bengalas faziam parte do vocabulário visual da realeza egípcia. Essa explicação sempre esteve disponível, mas sempre incompleta. Os dados da tomografia computadorizada e as descobertas genéticas juntos tornaram-na impossível de sustentar. Tutankhamon precisava daquelas bengalas. A doença óssea em seu pé esquerdo, o pé torto congênito, a deterioração da estrutura esquelética revelada pelos exames de imagem, descreviam um jovem para quem caminhar sem apoio era realmente difícil. Entre os 5.000 objetos colocados naquele túmulo, 130 foram projetados para ajudá-lo a ficar em pé. Isso não é mera formalidade. É um histórico médico escrito em madeira e marfim. A mesma lógica se aplicava aos medicamentos. Mel e diversos compostos botânicos foram encontrados entre os objetos da tumba, o que condiz com os tratamentos identificados pelo DNA e pelos exames de imagem. A tumba não era simplesmente um tesouro de riquezas reais preparado para a vida após a morte. Ela também foi interpretada corretamente como um registro da saúde precária crônica de um jovem ao longo de sua curta vida. As duas filhas natimortas completaram o quadro e Cassenamun era meia-irmã de Tutankhamun, outro produto do círculo dinástico fechado de Akhenaten. Suas duas gestações fracassaram. Os restos fetais descobertos em pequenos caixões aninhados dentro da tumba foram examinados por tomografia computadorizada e mostraram anormalidades esqueléticas consistentes com as pressões genéticas que os dados familiares mais amplos haviam estabelecido. A obsessão da dinastia com a pureza da linhagem havia chegado ao ponto em que não conseguia mais produzir herdeiros viáveis. A geração seguinte não sobreviveu até nascer. Tutankhamun morreu aos 19 anos. O que se seguiu foi uma sequência de eventos que as descobertas do DNA reformularam completamente. Ankhesenamun, a última sobrevivente da família imediata de Akhenaten, viu-se sem sucessor e sem opções conforme a tradição real egípcia. Sua carta ao rei hitita Suppiluliuma I foi extraordinária em todos os sentidos. Uma rainha egípcia reinante oferecendo o trono a um príncipe estrangeiro em vez de se casar com um plebeu egípcio. O desespero naquela carta não era apenas pessoal, era dinástico. Ela sabia no que a linhagem havia se transformado. Não havia mais parentes que pudessem dar continuidade ao legado. O príncipe Zenanza morreu a caminho do Egito. As circunstâncias permanecem obscuras. Ankhesenamun casou-se com seu tio-avô, um homem que havia servido a 3 faraós, e compreendia perfeitamente o que era necessário para aproveitar aquele momento. Ela desaparece dos registros históricos imediatamente depois disso. Reinei por 4 anos. Então Horemheb ascendeu ao trono e iniciou o apagamento sistemático que enterraria o nome de Tutankhamun por 3.000 anos. O apagamento foi completo.
Nomes foram esculpidos em monumentos, projetos de construção reivindicados, templos usurpados. A lógica ideológica era direta. Na crença egípcia, apagar um nome era extinguir o espírito. Hornby não estava simplesmente reescrevendo a história. Segundo os termos de sua própria religião, ele estava cometendo uma segunda morte. O que ele não podia apagar era a biologia. A tumba selada preservou tudo. O DNA esperou. A dinastia que arquitetou a própria extinção ao longo de 5 gerações deixou seu registro mais detalhado. Não nos monumentos que construiu ou nos nomes que gravou, mas nos ossos danificados e contaminados de um jovem de 19 anos enterrado em uma tumba que nunca lhe fora destinada. A história do DNA de Tutankhamon não termina com Tutankhamon. É essa parte que muda a escala do que as descobertas realmente significam. O instinto ao se deparar com dados genéticos de uma figura histórica específica é tratá-los como uma história isolada, arquivá-los sob o título Egito, atualizar o capítulo relevante e seguir em frente com uma versão ligeiramente revisada do que todos já pensavam saber. Esse instinto está errado porque o padrão ao qual os dados da 18ª dinastia pertencem não é regional. É global e está aparecendo em todos os continentes onde o DNA antigo pode ser rastreado até um passado suficientemente remoto. Comecemos pelo próprio Egito. O estudo de comunicação da natureza de 2017 estabeleceu que a antiga população egípcia de Abu Sir el-Melk possuía uma ancestralidade que os conectava principalmente aos antigos agricultores levitas, às populações neolíticas da Anatólia e à herança genética mais ampla do antigo Oriente Próximo. Seus parentes vivos mais próximos não eram egípcios modernos. Os egípcios modernos possuem aproximadamente 8% mais ancestralidade da África subsaariana do que as múmias antigas. Essa mudança ocorreu durante o período medieval, bem depois das dinastias representadas pelas múmias. A população antiga e a população moderna são geneticamente distintas. Essa descoberta se aplica à população egípcia em geral. Aplicada à família real da 18ª dinastia, ela adquire um peso adicional. A classe dominante do novo reino herdava a mesma base ancestral da população em geral, concentrando-a e comprimindo-a através de gerações de casamentos internos, até que a gama genética disponível para cada nova geração se tornasse uma fração do que era na fundação da dinastia. A calcificação documentada no complexo funerário no norte de Israel acrescenta outra camada a essa camada. Essa combinação genética específica de ascendência levita anatólia e iraniana, a população que carregava marcadores inesperados de pigmentação clara em um contexto geográfico que surpreendeu os pesquisadores, que os descobriram, dispersou-se pelo antigo Oriente Próximo durante um período de intensa migração humana. Ela contribuiu para a base ancestral que os dados mais abrangentes das múmias egípcias documentaram posteriormente. As características que geraram um século de debates incômodos sobre a 18ª dinastia não eram anomalias introduzidas por algum contato externo inexplicável. Eram a expressão visível de um substrato ancestral antigo que o DNA agora rastreou através do cálcio e até as camadas mais profundas da história populacional do Oriente Próximo. Mas o Egito não é um caso isolado. Esse é o ponto para o qual a revolução mais ampla do DNA antigo continua retornando. Em 2016, o geneticista Bastian Lamas sequenciou genomas mitocondriais de 92 múmias e esqueletos pré-colombianos coletados na América do Sul e no México. Restos mortais datam de 500 a 8.600 anos atrás. Sua equipe identificou 84 linhagens maternas distintas, representando toda a diversidade genética das Américas Antigas antes do contato com os europeus. Nenhuma dessas linhagens existe em qualquer pessoa viva hoje. 84 linhagens separadas, todas extintas. A diversidade que se acumulou ao longo de dezenas de milhares de anos não foi reduzida pelo contato com os europeus. Ela foi apagada. Então, em 2025 vieram os primeiros genomas antigos recuperados da Colômbia. 21 indivíduos do Altiplano de Bogotá. 7 dos mais velhos pertencem a uma população documentada apenas neste local. Seu DNA não correspondia a nenhum grupo antigo conhecido nas Américas, nem a nenhuma população moderna em qualquer lugar da Terra. Há cerca de 2.000 anos eles desapareceram, completamente substituídos por um grupo geneticamente distinto. Uma troca populacional completa sem deixar descendentes. O norte da África contou a mesma história em uma escala diferente. 2 mulheres mortas há 7.000 anos em um abrigo rochoso no sudoeste da Líbia foram resgatadas por um acidente geológico.
A análise genômica completa delas, publicada em Referência Omitida, não revelou nenhuma ancestralidade da África subsaariana. Em vez disso, pertencem a uma linhagem documentada em nenhum outro lugar. Uma população fantasma isolada no norte da África por 50 mil anos, culturalmente integrada ao mundo ao seu redor e geneticamente isolada dele simultaneamente. 3 continentes, diferentes escalas de tempo, diferentes causas, o mesmo resultado. Populações que viveram por milênios coerentes e culturalmente distintas desapareceram sem deixar vestígios genéticos nas gerações seguintes. A 18ª dinastia se encaixa nesse padrão. Uma população geneticamente coesa, isolada por ideologia e não por geografia, que se extinguiu ao longo de 5 gerações. A família real que construiu Karnak-Luxor e o Templo de Amarna não deixou descendentes biológicos diretos. A linhagem que a dinastia passou um século protegendo não sobreviveu a esse século. O DNA confirmou isso. O mundo antigo estava repleto de populações que desapareceram. A família de Tutankhamun foi apenas uma das poucas cujo desaparecimento deixou evidências suficientes para serem analisadas. Oren compreendeu algo que a maioria dos comandantes militares que tomam o poder não se preocupa em considerar. Matar uma pessoa é insuficiente. Para eliminar verdadeiramente um rival, é preciso matar o nome. Na teologia egípcia, isso não era uma metáfora. O nome era um componente da alma. Destruí-lo significava que a pessoa deixava de existir não apenas no presente, mas em todo o tempo para frente e para trás simultaneamente. Hornb abordou o apagador de Tutankhamun com a firmeza que a crença exigia. A campanha foi sistemática. O nome de Tutankhamun foi apagado das paredes dos templos e substituído pelo de Horemheb. Os projetos de construção que Tutankhamun havia encomendado, como o Salão das Colunatas em Luxor e a Avenida da Esfinge em Karnak, foram atribuídos a Horemheb. O mesmo ocorreu com as estelas de restauração que Tutankhamun havia erguido por todo o país. As proclamações que anunciavam o retorno dos antigos deuses após a revolução religiosa de Akhenaten foram reinscritas com a imagem de um faraó diferente. O trabalho não foi concluído da noite para o dia. Foi realizado metodicamente ao longo de um reinado de 14 anos o desmantelamento administrativo e paciente da existência de uma pessoa dos registros históricos. Quase funcionou. Durante 3.000 anos funcionou quase perfeitamente. Alexandre o Grande conquistou o Egito em 332 a.C., sem encontrar o nome de Tutankhamun em nenhuma inscrição que pudesse ler. Júlio César chegou 2 séculos depois e esteve nos mesmos templos dos quais o nome havia sido apagado. A expedição de Napoleão, em 1798, que trouxe o primeiro contato científico europeu sério com o Antigo Egito, produziu documentação detalhada de monumentos por todo o país, sem nenhuma referência significativa ao faraó esquecido. Os estudiosos que acompanharam Napoleão encontraram Ramsés, encontraram Tutmés, encontraram os grandes faraós cujos nomes Horemheb havia deixado intactos porque não representavam nenhuma ameaça à sua legitimidade. Tutankhamon não estava entre eles. O que o salvou foi a geologia. Uma tempestade sobre o Vale dos Reis, em algum momento dentro de um ano após seu sepultamento, depositou 1 metro de entulho na entrada de seu túmulo. Operários que construíam barracões para as equipes que escavavam o túmulo de Ramsés, VI 2 séculos após a morte de Tutankhamon, assentaram seus alicerces diretamente sobre a entrada oculta sem saber de sua existência. O ocultamento foi acidental total e permanente até a manhã de 4 de novembro de 1922, quando a equipe de Carter descobriu um único degrau escavado na rocha. A câmara selada preservou o que a campanha de Horemheb não conseguiu alcançar: os objetos, as múmias, o material biológico que levaria mais um século para ser analisado. A borracha estava apontada para o nome. O corpo estava fora de seu alcance. A ciência que recuperou a biologia ainda não terminou. Isso precisa ser declarado claramente antes que quaisquer conclusões sejam tiradas do que foi encontrado. O estudo de Jamba de 2010 foi rigoroso e suas principais descobertas se mantiveram. Mas 11 múmias de uma dinastia, em um período da história egípcia, são um começo, não uma conclusão. O antigo império, a civilização que construiu as pirâmides de Gizé, permanece quase totalmente inexplorado. O período pré-dinástico é geneticamente obscuro. Atualmente não se sabe se a população que construiu a Grande Pirâmide possuía a mesma assinatura ancestral das múmias do Novo Império. Os bancos de dados com os quais as sequências antigas são comparadas apresentam suas próprias lacunas. Populações que não existem mais como comunidades distintas podem ter carregado assinaturas genéticas que alterariam o panorama se pudessem ser incluídas.
A ausência de uma correspondência em um banco de dados não significa a ausência de uma correspondência no mundo. O que não está em discussão é o que os dados estabeleceram. A ascendência de Tutankhamun está confirmada. O custo genético da política de consanguinidade da dinastia está documentado. As conexões ancestrais que as múmias insinuavam há um século foram inseridas em um contexto mais amplo que a revolução do DNA antigo vem construindo em vários continentes. O jovem rei foi real de uma forma que a máscara dourada jamais permitiu. Horm apagou o nome da pedra. O túmulo preservou a biologia. 3.000 anos depois, a biologia provou ser o registro mais duradouro. A borracha falhou não porque alguém resistiu a ela, mas porque a câmara selada continha algo que os cinzéis não conseguiam alcançar. A história que Hormhab tentou concluir é justamente aquela que acabou não tendo um capítulo final. A máscara dourada sempre foi o lugar errado para procurar. O rosto por baixo, frágil, doente, geneticamente isolado, morto aos 19 anos, era produto de uma dinastia que vinha arquitetando sua própria extinção por gerações antes de seu nascimento. O DNA não diminuiu Tutankhamun. Tornou-o real de uma forma que 3.000 artefatos e um século de egiptologia jamais conseguiram. Ele não era um símbolo. Era o último herdeiro viável de uma linhagem que vinha se extinguindo há 100 anos. Nascido em meio a uma revolução religiosa que não escolheu. Recebeu um trono no qual mal conseguia se manter de pé e foi sepultado em um túmulo que nunca lhe fora destinado. Horm tentou apagá-lo da história. A biologia recusou. O jovem rei esquecido pelo mundo antigo revelou-se portador de respostas.